agora nós vamos falar no nosso podcast aqui da terceira Confep, que está acontecendo em Campina Grande, nós vamos falar sobre a rede de parcerias. E para isto estão comigo aqui Regina e Tâmara, que vieram para conversar com a gente sobre isso. Vou começar aqui com Tâmara, pode ser rapidinho? Explica para a gente, começa explicando o que é a rede de parcerias. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a rede de parcerias é um grande mecanismo que tem aí 10 anos já de existência, né? Estamos indo aí para o nosso 11º ano, onde ela nasceu para transpor uma grande barreira, que é a comunicação. Então, a gente sabe que a falta de comunicação ela pode fazer com que a política pública ela não chegue aonde tem que chegar, ela não seja planejada da melhor forma possível. Então, a rede nasceu com um grande desafio de trazer o governo federal, os estados, os municípios, trazer toda a galera que mexe com as parcerias da União, com as compras públicas, que faz gestão ali aqui na ponta, para que eles possam conversar, se entender o que cada precisa fazer e deixar as responsabilidades bem transparentes. Sim. Agora, Regina, por que muitos prefeitos ainda têm dificuldades de acessar recursos federais? Boa tarde. Boa tarde, galera! Sim, a maioria dos prefeitos, a gente tem uma rotatividade muito grande e às vezes a informação não chega. Então, a gente tem essa dificuldade, né, Tâmara, na rede, a gente capacita, a pessoa se especializa e depois há uma rotatividade, uma troca de governo e ela sai. Aí a gente refaz aquela gestão do conhecimento, né? A gente novamente traz a informação. Então, há uma rotatividade grande, o que é normal do jogo político, mas eu preciso sempre que tenham pessoas fixas naquele município que saibam fazer essa gestão burocrática, de parceria, de conhecimento técnico. Então, a maioria das prefeituras tem essa dificuldade de capacitar essa equipe técnica permanente, o que acaba que esse conhecimento ele vai embora. Então, muitas vezes, essa equipe não existe e aí o prefeito, com toda razão, está preocupado na captação, né? Não, vamos trazer o recurso. E aí, quando chega o recurso, na hora de executar, se a equipe técnica não tiver ali, saber fazer uma compra pública, fazer ali a gestão daquela obra pública, aquele dinheiro vai se perder. Então, a gente nesses 11 anos, vamos fazer 11, nesses 11 anos aí o que a gente vê é isso, a necessidade da gestão do conhecimento, ou seja, reter esse conhecimento dentro da prefeitura e a gente tem uma preocupação muito grande de trazer o dinheiro, mas uma preocupação não tão grande no momento da execução. Então, mas aí a rede ela entra com apoio de capacitação? Sim. Como é que funciona esse apoio da rede? A rede ela atua em 3 grandes eixos. Um é a capacitação, então é a capacitação o tempo inteiro. A gente entende a rotatividade, existe, então é a capacitação o tempo inteiro. Seja EAD, formação de multiplicadores, trazer a informação assim que há uma mudança ou normativa ou sistêmica. A gente tem um segundo eixo que é de gestão. Então, como é que a gente pode melhorar a gestão daquele município, daquele estado? Como é que a gente pode melhorar o processo que é feito essa parceria, seja o processo da compra, o processo da parceria em si, né, da transferência, o processo da obra. E a gente tem um terceiro eixo, que é o eixo de comunicação e transparência. Então, levar a informação e todos os dados são transparentes. E a gente, assim, o mais mágico que eu acho que nos encanta até hoje é que isso é feito de forma colaborativa. Então, não é a União falando ao município, tem que fazer... Não é. A União fala, olha, temos que regulamentar o convênio. Essa aqui é a minuta da norma. Se tem alguma coisa para dizer, aí ele vai tirar dúvida, ele vai sugerir, o Estado vai fazer isso, o controle vai fazer isso, e a gente faz isso. Então, as decisões normativas, as decisões de sistema são feitas de forma conjunta, colaborativa. A rede de parcerias resolve, então, mais problema técnico ou de gestão? Os dois. Quase uma propaganda de margarina. Se for problema, chama a rede. É isso. Se for problema, chama a rede. Mas os dois, porque a gente tem a questão técnica de capacitação, de manter o conhecimento, mas a gente também tem a parte, né, de conexão dessa rede. Então, às vezes, o prefeito chega lá para a assessoria da ministra e fala, nossa, eu estou com dificuldade, ou o Ministério X não está me atendendo, eu não estou conseguindo contato. Não, peraí, vamos lá. Ministério X, porque tem um coordenador da rede também no Ministério, tem o elo com a União. Olha, a gente precisa aqui e conecta. Não, é porque eu não consegui falar com ele, é porque... E dali a gente consegue fazer essa parceria, essa conexão
também da gestão. Então eu digo que por isso que eu falei que é quase uma propaganda de margarina. A gente ajuda tecnicamente, mas ajuda também nessas conexões, esse network aí do prefeito. Agora, Tâmara, o que um prefeito ele precisa fazer para não perder oportunidades? Maravilha, essa pergunta é ótima porque, né, a gente está falando que é legal, que é muito boa a rede, mas como é que eu acesso tudo isso? Ele precisa identificar quem são os pontos focais da rede aqui no estado. Então ele vai entrar lá no nosso portal, que é www.gov.br/rede de parcerias, tudo junto, e lá ele vai identificar quem são os coordenadores da rede. Vai clicar lá no mapa do Brasil, na Paraíba, vai aparecer todos os nossos pontos focais aqui no estado. Então a gente tem um ponto focal do estado, um ponto focal da FAMUP e de outras instituições que estão presentes aqui, que são parceiros aí da rede. Ele vai, então, a partir de então, ver como é que ele pode acessar toda essa capacitação que a Regina falou, como é que ele pode articular com outros órgãos, seja, né, ministérios, órgãos de controle, e se ele tiver qualquer dificuldade, a equipe da rede vai estar aqui para poder apoiá-lo. Pois era justamente isso que eu queria te perguntar. Aqueles que estão aqui, os prefeitos estão aqui frequentando o ambiente, observando, indo até os estandes. Quem está aqui, como é que encontra vocês e como é que pode buscar essas orientações? Perfeito. Aqui no evento da Confep, ao lado da entrada para as salas temáticas, tem um grande stand com fundo verde, uma estrela lá da rede de parcerias. Uma estrela linda. Linda, bem parecida com essa daqui. Nós temos um representante lá, então, inclusive, se ele quiser resolver alguma coisa com relação às compras públicas, à rede de parcerias, tem representante do Ministério da Gestão e da Inovação lá. Vamos estar aqui hoje, amanhã e também na sexta-feira, último dia, né? Então, conta aí com todo mundo que está identificado com essa estrelinha, né, Regina? Não, e lá no nosso estande também tem um livro comemorativo da Rede de Parcerias. Como ano passado nós fizemos 10 anos, a gente conta vários cases de município, de estado, de órgão de controle, casos que aconteceram durante esses 10 anos que foi resolvido pela rede, como é que foi o impacto lá no local. E é bem interessante. Maravilha, eu estou feliz em receber vocês aqui no nosso podcast. Quero agradecer a participação de Tâmara, de Regina. Foi um prazer recebê-las aqui. E é isso, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas.